Você já sentiu que o mundo tá pesado demais e que de alguma forma é você que tem que carregar tudo isso? Responsabilidade demais, pressão demais, como se tudo dependesse de você, a sua família, seus amigos, as suas escolhas, seu futuro. Foi exatamente assim que eu já me senti um dia. E foi aí que eu lembrei de um dos personagens mais incríveis de todo o universo dos animes e que pessoalmente é um dos meus favoritos, Ichigo Kurosaki. Ele também carrega o mundo inteiro nas costas, e a gente vai descobrir o porquê. Mas antes, um aviso que esse vídeo contém spoilers sobre a trajetória de Ichigo durante Bleach, ou seja, do começo ao final da obra. Aviso dado, vamos começar. Eu sou o Luca Biliato e aqui no Traz Sua Visão a gente transforma animes em lições de vida. Conversamos sobre como os personagens que a gente ama desde sempre, de cabelo colorido, espada gigante e grito marcante, podem nos ensinar a lidar com os problemas que temos na vida real. E hoje a gente vai falar de Ichigo Kurosaki, um adolescente aparentemente comum, de cabelo laranja, de cara fechada e uma aura de "não tô afim de papo, meu chapa". Mas por trás dessa carranca toda existe uma alma que carrega um peso imenso. O Ichigo nunca quis virar herói. Ele não queria salvar o mundo. Ele não queria ser um Shinigami. Ele não queria ter que lutar guerras espirituais. Tudo que ele sempre quis era proteger aqueles que ele ama. E esse é o ponto que me fez olhar pro Ichigo de um jeito diferente. Até porque ele não busca poder por ego. Ele busca por amor, por necessidade, por desespero. Quantas vezes você teve que assumir alguma responsabilidade porque alguém precisava fazer aquilo e não tinha mais ninguém? Se esse tipo de reflexão já te tocou de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só sobre animes, a gente fala da vida. O Ichigo começa como um adolescente comum, mas ele carrega uma coisa muito pesada dentro de si: a culpa pela morte da própria mãe. Ele se culpa mesmo sem razão, como muitas crianças que passam por um trauma desde cedo e internalizam que poderiam ter feito alguma coisa para evitar aquilo. Esse sentimento molda tudo que vem depois. Quando ele vira Shinigami, não é um sonho, é um peso. Ele assume esse papel porque ele não suporta ver quem ele ama se machucando. Ele pensa, e essa frase me lembra muito Goku também em um dos filmes de Dragon Ball: se eu não fizer isso, quem vai? Esse é o mantra dele, mas também é a prisão. Ele vai acumulando promessas pra Rukia, pro Shed, pra Inoue, pra própria cidade de Karakura, os reinos espirituais e por fim pro mundo humano. E quanto mais ele tenta proteger todo mundo, mais ele se desgasta por dentro. Quantas vezes você já tentou ser o suporte de todos sem perceber que você estava desmoronando por dentro aos poucos? E essa é a primeira lição do Ichigo: proteger tudo sozinho tem um preço. O Ichigo nunca teve o luxo de ser só uma coisa. Ele é um ser em conflito constante. Shinigami, Hollow, Quincy, humano, e cada nova revelação joga ele num colapso interno. Aquela cena do Hollow interior é icônica. Ele tem que lutar contra a parte mais instintiva e descontrolada de si mesmo. E não é uma luta comum, é uma batalha pela identidade. Mais tarde, ele percebe que aquela Zangetsu não é a representação real da sua Zanpakuto. É a sua parte Quincy tentando protegê-lo de verdade. E aí ele entra em conflito de novo, ele começa a pensar quem ele é. Será que tudo que ele acredita era uma mentira? E isso pega fundo porque a gente também vive cercado de rótulos. E quando eles começam a cair, a gente se pergunta se ainda é alguém. Mas o Ichigo nos mostra que não saber quem é não é estar perdido, é estar em movimento. O maior medo do Ichigo nunca foi morrer, foi não ser forte o suficiente se alguém precisasse dele. E isso fica explícito na luta dele contra o Ukiyo. Ele vence, mas não comemora, ele se assusta. Ele reflete: se eu preciso me tornar um monstro para proteger quem eu amo, será que eu ainda sou eu? Essa luta representa o medo de sacrificar quem a gente é em prol de um propósito. É como se dissesse: será que vale a pena salvar o mundo se para isso eu tiver que perder a minha alma? E a resposta não vem fácil, porque essa luta não é só contra o inimigo, é contra quem você pode se tornar no processo. Até certo ponto, Ichigo lutava por necessidade, por urgência, mas a luta contra o Green Joe começa a revelar outra coisa. Isso o assusta. Algo que o incomoda profundamente. Pela primeira vez, ele sente prazer na luta. O Green Joe é puro caos e instinto, não é um inimigo que quer destruir o mundo inteiro.
Ele só quer uma briga à altura, e o Ichigo corresponde. Eles sorriem no meio da pancadaria, eles trocam golpes com empolgação, e tem um momento em que o Ichigo quase se perde nisso. Ele pensa, será que eu tô gostando disso? E esse pensamento o assusta mais do que qualquer espada no pescoço. Porque lutar sempre foi um peso, não uma paixão. Essa luta é um divisor de águas, porque ela mostra um lado mais primitivo, mais instintivo do Ichigo, o seu lado mais hollow, aquele que não luta só pra proteger, mas porque sente adrenalina, empolgação, um impulso de lutar. E esse medo explode logo em seguida. O ápice desse conflito interno acontece na luta contra o Ukyo. O Ichigo dá tudo de si, e mesmo assim morre. Mas o Hollow interno não aceita isso. Ele ressuscita o corpo. E o que vem depois não é uma luta, é um massacre. Ele vira uma criatura descontrolada, selvagem, sem propósito, uma casca oca que só pensa em destruição. E ele pensa, será que sou eu mesmo? Esse não sou eu. E quando ele volta a si, o medo que aparece no rosto dele é o medo de ter cruzado um ponto sem volta. Não é mais sobre salvar alguém, é sobre o risco de perder sua humanidade. A Zangetsu é a alma do Ichigo. A Zanpakuto não é só uma espada. Se ele perde a si mesmo, a espada também se corrompe. É por isso que quando ele tá perdendo os poderes lá na frente, ele percebe que ele tá perdendo mais do que força. Ele tá perdendo quem ele é. Mas eu tô me adiantando um pouquinho aqui. Esse arco marca a maior queda do Ichigo, mas marca também o começo da sua reconstrução. A reconstrução começa quando o Ichigo recebe a revelação mais profunda da sua vida. Qual é a sua verdadeira origem? Sua mãe era uma Quincy, seu Hollow interior era um Hollow que se fundiu com a sua mãe. E seu pai, um Shinigami que abriu mão de tudo para proteger a família. É como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem de uma vez só. E não sobra espaço para dúvida. O conflito interno que o consumia durante toda a obra termina com a aceitação. Eu sou humano, eu sou Shinigami, eu sou Hollow, eu sou Quincy. E quando ele forja sua nova espada com Oetsu Nimaya, algo muda. Ele não recebe uma nova arma, ele percebe, a espada sou eu. E essa frase carrega o peso de toda a série. Porque nesse momento ele deixa de carregar o mundo com as costas curvadas e passa a carregar de peito aberto. E ele não precisa mais escolher entre seus lados, porque ele é a soma de todos eles. E só quem aceita tudo que é, luz e sombra, origem e escolha, pode brandir uma espada com total clareza. E se você quiser levar essa reflexão para além do vídeo, eu deixei aqui na descrição alguns materiais, alguns cursos que me ajudaram muito nessa jornada pessoal, e eu espero que te ajude também. No final, Ichigo não busca mais lutas. Ele não busca ser mais forte, ele busca viver em paz. E isso é revolucionário, porque dentro dos animes, muitos personagens se tornam deuses, líderes, reis, mas o Ichigo, ele só quer voltar pra casa. E ele se casa, forma uma família e vive de uma forma muito tranquila. E talvez a lição seja essa: ser forte é viver com leveza depois da tempestade. Quantas pessoas você conhece que não conseguem se desligar do modo luta, que vive eternamente em alerta? Ichigo mostra que a verdadeira superação é o retorno à simplicidade, à paz, o cotidiano, o silêncio, e isso é evolução. É entender que as responsabilidades que você carrega vão estar com você o tempo inteiro, mas isso não é a pior coisa do mundo. O Ichigo me mostrou que carregar o mundo não é ser invencível, é ser inteiro. Que responsabilidade não é aguentar tudo calado, é saber o que vale a pena proteger. E às vezes, o que falta não é mais força, é aceitação. Se esse vídeo tocou alguma coisa dentro de você, me ajuda a espalhar essa mensagem, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você curte esse tipo de reflexão, aproveita e assiste o vídeo sobre o Rock Lee. Ele ensina que a disciplina pode levar a gente muito mais longe do que parece. Porque às vezes, o que parece ser só um anime é o que reacende a nossa chama interior. A gente se vê no próximo vídeo e a meta é o mundo.